Mas também há falta de gentileza, né? Que não dá certo. O que eu acho mais espetacular é o fato de não estar dando certo. Mas as pessoas são também vítimas do seu fanatismo. Um fanático é uma pessoa perigosa sempre. Perigo para os outros, mas também há um componente, meu querido Bob, meu querido Voglio Bene, há um componente de autodestruição, né? De perigo para si mesmo. Vamos lá. A Anvisa, Reinaldo, reagiu às ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro contra o órgão. Ontem, após a agência aprovar o uso da vacina contra a Covid em crianças dos 5 aos 11 anos, vacina da Pfizer, Bolsonaro disse na live que ele faz toda quinta-feira, em tom de ameaça, que a Anvisa deveria divulgar os nomes das pessoas que aprovaram o imunizante para essa faixa etária. E por que essa declaração é muito grave? Porque nas últimas semanas, os diretores da Anvisa revelaram que vem sofrendo ameaças de morte exatamente por causa dessa questão da vacina para as crianças. Ou seja, quando o Bolsonaro exige a divulgação dos nomes dos técnicos, ele praticamente entrega essas pessoas para os fanáticos anti-vacina. E esses fanáticos podem tomar uma atitude mais drástica, mais grave. Em nota, a agência escreveu o seguinte, reagiu ao que disse Bolsonaro. A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça explícita ou velada que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de nossas vidas e famílias, o nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão. Olha, é muito grave isso que o presidente disse, e eu vou falar aqui uma coisa que a minha mulher observou logo de cara. Ela disse, e aí, não, Bolsonaro é miliciano ou não? Proximidade existe, óbvia, documentada, mas isso é uma tática miliciana, né? Impor terror, ameaça. Quem são? Onde você mora? Quero saber. Vou lá. E pessoas que estão fazendo o seu trabalho segundo o apuro técnico, segundo a ciência. Quem não desrespeita a ciência, quem não respeita a ciência aí é o presidente da República. Isso é muito sério. É uma agência, aliás, comandada por um militar. Houve uma articulação do governo para botar o Barra Torres lá. É um médico militar. Não é? Chegou, inclusive, lá no começo, a participar de manifestações de protesto contra a democracia. A gente é obrigado a falar cada coisa, né? Protesto, manifestação de protesto contra a democracia. Que na prática era fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Chegou uma vez a participar sem máscara, junto com o Bolsonaro. Porque às vezes as pessoas flertam com determinadas maluquices, achando que o insano político tem limite, tem medida. O insano político não tem limite, não tem medida. Ele se alimenta da própria insanidade. E como nos dias de hoje, com redes sociais, sempre há quem reverbere uma coisa estúpida, o sujeito se sente alimentado por isso. E hoje nós temos o Barra Torres, um bolsonarista originalmente, experimentando o que significa se opor à barbárie. Porque o Bolsonaro, obviamente, não tem nenhum elemento em mãos para se opor à vacinação das crianças. O que é que disse a Associação dos Servidores Voglio Bene? Criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro, foi ainda mais dura em uma nota divulgada mais cedo, a chamada Univisa, escreveu que repudia qualquer ameaça proferida contra o corpo técnico da Anvisa, bem como quaisquer tentativas de intervenção sobre o posicionamento
da autoridade sanitária. Ainda segundo a nota, as ameaças são algo extremamente incompatível com o regime democrático e que deveria inspirar a máxima atenção das autoridades competentes. A Univisa argumentou que a divulgação da identidade dos envolvidos na análise técnica mostra-se como uma ameaça de retaliação, método abertamente fascista e cujos resultados podem ser trágicos e violentos. E é verdade, abertamente fascista. Aliás, eu espero que é preciso entrar no Supremo imediatamente com uma notícia crime contra o presidente da República. Eu estou falando aqui de questão técnica, de direito. Entrar com uma notícia crime contra o presidente da República e o Supremo enviará à Procuradoria-Geral da República essa questão, que dirá se deve ou não abrir um inquérito a respeito. Lembrando sempre que o ministro do Supremo, que for o relator, não é obrigado a seguir a orientação da Procuradoria-Geral da República se esta disser que não vê nada demais nisso. Porque a Procuradoria-Geral da República, que é titular da ação penal, sim, ela tem a palavra final sobre abrir ou não a ação penal. A ação penal, mas não sobre abrir a investigação. Como sabe o doutor Aras. E agora eu pergunto ao doutor Aras, o senhor acha que isso é razoável, doutor? Eu não sou coach da sua biografia, nem sou ombudsman da herança que o senhor pretende deixar. Agora, um presidente da República que estimula o pega para capar, um órgão técnico, e que expõe as pessoas à insegurança física, inclusive, esse presidente merece a condescendência da lei? Não. Merece a letra da lei. Essa exortação é obviamente criminosa. E atenção, ainda que não se divulguem os nomes, é claro que esses ratos, também do ponto de vista moral, que atuam nas redes sociais, estou dizendo os ratos das redes sociais, não estou dizendo que todo mundo seja rato, obviamente. Estou falando desse tipo de gente dedicada a perseguir os outros. Vão acabar descobrindo o nome dessas pessoas. E elas passam a correr riscos. Nós vimos na Saxônia tentativa de atentado contra o governador por grupos que se organizam como terroristas.